Queridos irmãos, quero convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. E eu confesso aos irmãos que Deus me deu praticamente essa palavra na terça-feira, pastor Rodrigo. No momento que você ministrava sobre avivamento, eu saí daqui maravilhado. Apesar de poucos irmãos que estiveram aqui, foi uma palavra muito profunda, muito maravilhosa, que Deus usou a vida do pastor Rodrigo. A forma como Deus usou a vida do pastor, eu cheguei em casa, comentei para minha esposa, hoje Deus usou muito a vida do pastor Rodrigo. E eu fiquei com a palavra do meu coração, e a palavra avivamento ficou ali martelando a minha alma. E eu pedi a Deus que Deus ainda continuasse a ministrar na minha alma sobre tudo aquilo que foi falado. E Deus me deu esse texto do capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Olha o que diz, verso 1, capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Verso 1 diz: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: O que vês? E eu disse: Olho, e eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta acima tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que é isto? O que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu, e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, dizendo: graça e graças. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Por quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, e os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Eu quero hoje ministrar debaixo de um tema que eu coloquei a esta mensagem, que diz assim: como viver uma vida avivada. É claro que esse conceito de estar avivado nos remete à palavra avivamento. E o texto que eu li aqui, irmãos, ele de forma objetiva e de forma também conceitual a doutrina, né? Não é apenas um conceito, mas como de fato ainda essas verdades não estavam reveladas de forma muito mais clara, como vemos no Novo Testamento, a respeito da obra e do ministério do Espírito Santo através das nossas vidas. A Bíblia nos fala que a obra do Espírito Santo, na verdade, nós vemos em toda a Bíblia, em toda a palavra. Até porque os homens que escreveram a Bíblia, 40 homens que durante 1.500 anos praticamente foram inspirados por Deus.
E através do Espírito Santo, esses homens inspirados escreveram as Escrituras. E é claro, irmãos, que Jesus, no seu ministério, então Jesus deixou bem claro, e de forma mais clara, esta obra através do seu ministério. E uma das verdades que Jesus fala, ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, porque se eu não for para o Pai, se eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que ele não falará de si mesmo, mas glorificará o meu Pai. E uma das obras do Espírito Santo é que ele também viria para convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo e os seus anjos caídos, já estão condenados. Da justiça, porque só podemos ser justificados por meio do sacrifício de Jesus. Cremos no sacrifício e ressurreição, somos justificados. Da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem a obra de fazer em nós o convencimento. Como outrora estávamos no mundo sem conhecer a Deus, nós fomos convencidos. Não foi pelo medo ou pela recompensa de um estarmos no céu ou pelo medo de irmos para o inferno. É fato que se você se convenceu a estar numa igreja por medo do inferno, você vai se tornar um religioso hipócrita. Se você foi convencido apenas porque o céu é ruas de ouro e os muros de jaspe, apenas você vai, em contrapartida, por conta do medo, você sabe que tem uma recompensa, talvez haja apenas o interesse de salvar-se a si mesmo. Talvez pode ser até fruto de um egoísmo, muitas das vezes. Mas quando somos salvos pela obra do Espírito Santo, da qual fomos convencidos do pecado, do juízo, da justiça, e compreendemos essas verdades, esta salvação e estarmos na igreja se fará uma obra a qual o Espírito Santo iniciou, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, a partir do Novo Testamento, em Cristo e posteriormente, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida da promessa do Espírito Santo, entendemos e cremos que agora o Espírito Santo já não age como agia no Antigo Testamento, vindo de tempo em tempo nos profetas. Agora o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, ele faz morada dentro de nós. Ele mora em mim e ele mora dentro de você. Então é compreensível, irmãos, que o Espírito Santo, nós devemos deixar alguns conceitos que nós fomos colocando na nossa vida, na verdade, agregando sobre o Espírito Santo, que são meias verdades, não são mentiras, são verdades, mas meias verdades. Há aqueles que pensam que o Espírito Santo na igreja seria uma pomba voando no meio do povo. Porque temos lá no batismo de Jesus o Espírito Santo vindo como uma pomba sobre Jesus. Talvez há quem pense que o Espírito Santo na igreja seria uma fumaça branca, né? Aí fluindo ou flutuando sobre o povo. Não. Por mais que essas referências que vemos no Antigo Testamento, ou até no Novo, sejam verdades, porém, não é a totalidade da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que, crendo nós, de forma muito mais doutrinária, teológica, você vai ter ali a teologia do Espírito Santo, a Trindade, e vai desenvolver toda uma estrutura teológica. Mas não é essa a questão que eu quero trazer aqui, ainda que seja muito útil. A questão que eu queria trazer aqui na obra do Espírito Santo, que ele se faz em nós e opera através de nós, é dentro desse contexto de Zacarias. Para vocês compreenderem melhor, o pastor Rodrigo falou aqui na terça-feira sobre Ageu.
Ageu estava ali, num contexto de pós-exílio, profetizando para Zorobabel, para Josué, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel, como um líder, um governo ali, estava ali estabelecido no sentido de que governasse o povo da Judéia ali em Jerusalém e ali restaurasse o templo. E a questão que estava acontecendo ali, que estava tendo muita dificuldade. O povo estava mais interessado em cuidar das suas coisas particulares, da sua vida, do seu conforto, do que propriamente cuidar das coisas de Deus. E Ageu se levanta para conclamar o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo trouxesse madeira, trouxesse prata, ouro, para que a casa de Deus fosse reconstruída com a promessa de quê? De que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Quem está entendendo, diga amém. E contextualizando isso ainda de forma contemporânea, nós temos também Zacarias, que era contemporâneo deles. Zacarias também é levantado por Deus para que profetizasse, para que motivasse tanto Zorobabel como a Josué, para que o templo novamente fosse erguido, para que a adoração fosse restaurada, para que os levitas e os sacerdotes sacrificassem, e para que este templo, de alguma forma, fosse preparado para a vinda do Messias, que nasceria depois de algumas centenas de anos. E eu entendo, irmãos, que em Ageu ainda diz assim, olha, eu abalarei os céus e abalarei a terra, e o desejado de todas as nações virá. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu entendo que, ainda que tenham coisas que estão concernentes ao modelo físico do templo, a estrutura, seja prata, seja ouro, madeiras finíssimas ou não, que seria reconstruído o templo, mas a ideia central era que um dia o Senhor Jesus entraria naquele lugar. E, aleluia, a presença dele seria muito mais real do que a própria arca do concerto, que um dia estava no Santo dos Santos. O desejado de todas as nações. E quando nós falamos de avivamento, olha algumas verdades que eu quero citar aqui. Uma delas é que Zacarias, no verso 1, um anjo despertou ele. Como se desperta um homem do seu sono? É claro que a palavra despertar, isso aqui foi usado, até mostrei para o pastor Eliseu, o irmão Vinícius falou de Eutico, que entrou numa sonolência pelo cansaço físico, mas nós entendemos que espiritualmente Eutico estava mais do lado de fora da igreja do que do lado de dentro. Ele estava mais preocupado com o que estava acontecendo fora do que com isso que Deus estava atuando de forma maravilhosa por meio de Paulo ali naquele culto. E o que acontece quando os nossos olhos se voltam muito mais para o mundo, nós estamos na igreja, se voltam muito mais para fora do que para dentro, do que para a obra do Espírito Santo, por aquilo que Deus está realizando no nosso meio. Nós vamos entrando numa sonolência espiritual. Eutico dormiu e caiu. Zacarias é despertado aqui como o homem é despertado do seu sono. E eu entendo que nós, para esse tempo, nós precisamos entender que avivamento, irmãos, não é simplesmente um movimento de uma igreja, que é realizado de forma nas suas agendas semanais. Avivamento é algo muito mais profundo. É algo que Deus, ele motiva dentro do nosso coração a nós orarmos, nos arrependermos do nosso pecado, nos voltarmos para as Escrituras, para a palavra de Deus, para que de alguma forma sejamos despertados do sono, sejamos despertados dessa sonolência espiritual, sejamos realmente avivados para esse tempo do fim, porque a igreja talvez esteja dormindo nas regiões celestiais. E é interessante notarmos aqui, irmãos, que o avivamento, ele começa de forma individual, na vida de Zacarias, para que um homem, ele desperte um outro homem,
Ou para que uma igreja seja despertada, este avivamento precisa começar em mim, precisa começar em você, ainda que seja por um homem ou por uma mulher. Deus quer gerar um avivamento, não só na igreja, Deus quer também gerar um despertamento lá no seu trabalho. Deus quer gerar um avivamento lá na sua casa, porque avivamento não é pular, não é gritar, não é dizer que está vendo visões e outras coisas, mas despertamento, avivamento é um retorno do homem a Deus. É arrependimento, é quebrantamento, é choro, é lágrimas, é largar o pecado e se voltar para o Senhor. Não tem como nós termos a ação do Espírito Santo da igreja se estarmos em pecado, se vivemos na prostituição, se vivemos no adultério, se vivemos na mentira, se vivemos na fofoca, se vivemos na falsidade. Não tem como Deus gerar um avivamento na sua vida. Como você quer ver a sua família aos pés do Senhor, se você continua pecando, se você continua errando? Como Deus vai agir através de você, através de mim? É preciso haver arrependimento, é preciso haver um retorno às Escrituras. Não tem como Deus agir em nós, nem por meio de nós, se continuamos a viver no pecado, se o pecado é ainda mais atraente do que a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E preste muita atenção, nós temos na história alguns avivamentos que foram gerados através de homens, mas que eles se tornaram avivamentos coletivos na vida de pessoas, na vida de países e de cidades. Nós começamos a falar aqui, porque isso aqui é um avivamento histórico, e nós comemoramos todo ano a Reforma Protestante. Como que se deu a Reforma Protestante? Não foi simplesmente um teólogo que fez 95 teses com Martinho Lutero e apregoou na porta da igreja de Wittenberg. Não! Isso começa com a palavra. E qual é a palavra que está inserida ali? A palavra fé. Dizendo assim, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ao ler esse texto de Romanos capítulo 1, ele teve ali um entendimento, uma revelação de que a fé, ela produz salvação na vida do homem, que não é por meio das obras, não é por meio da religião, a não ser por meio de Cristo e pela fé. Isso fez com que o coração de Martinho Lutero ardesse e gerasse naquela cidade da Alemanha um avivamento que perdura até os nossos dias. No século XVIII nós tivemos um grande despertar, mas espera aí. Esse despertar se deu por homens que no século XVII pregavam o evangelho com autoridade, com poder, como Jonatas Edwards. Se você já ainda não ouviu essa história, Jonatas Edwards passou 3 dias e 3 noites jejuando e lendo a palavra. Chegou no culto, ele pregou uma palavra que dizia assim, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou com tanta unção e tanta graça que as pessoas temeram por suas vidas, se agarraram nas colunas e nos bancos, porque elas estavam achando que ia cair no inferno vivas. Foi gerado um avivamento. John Wesley e outros homens, até Spurgeon, os príncipes dos pregadores, melhor dizendo, 10 mil, 20 mil pessoas se reuniam na Inglaterra para ouvir Charles Spurgeon. Não havia microfone, não havia grandes louvores, não havia coisas que nós temos hoje, mas as pessoas estavam convictas dos seus pecados, das suas vidas imorais, das suas falsas religiões, e elas se voltaram ao Senhor. Avivamento nós temos no século já 20, 1904 a 1906, aquele que nós conhecemos como a Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, e que nós somos frutos desse avivamento, gerado lá nos Estados Unidos por um homem negro, William Seymour, que convicto da unção do Espírito Santo, pregou o Evangelho, pregou a palavra, vidas se converteram, homens receberam o batismo com o Espírito Santo, foram avivados, e esse avivamento até hoje chegou a nós. Na mesma época nós temos o avivamento de Gales, na Inglaterra.
Então, Zacarias ele é despertado como um homem despertado do seu sono. Até quando? Até quando você continuará dormente? Até quando você continuará dormindo? Até quando você continuará nessa vida, nessa lentidão de não correr aos pés do Senhor Jesus? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Efésios capítulo 5, verso 14. Apóstolo Paulo, ele dá uma palavra à igreja de Efésios, dizendo assim, a igreja de Éfeso, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Só há iluminação do entendimento das Escrituras se nós nos levantarmos dentre os mortos. E ele não está falando a pessoas que morreram fisicamente, ele está dizendo a pessoas vivas dentro da igreja, mas que estão dormindo espiritualmente. Deus está conclamando para esse tempo, para esses dias, que nós venhamos a despertar da nossa letargia espiritual, do nosso sono espiritual, nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos em lágrimas e choro e arrependimento ao Senhor. Deixarmos de lado tudo aquilo que nos prende, deixarmos para trás tudo aquilo que nos impede de avançar para o grande propósito, para a carreira ministerial, para a vida em Deus. Ele é despertado. E para que serve esse despertamento, irmãos? Contextualizando agora novamente o contexto de Ageu com Zacarias. O povo estava nem aí, irmão, para a obra do Senhor. Cada um estava cuidando das suas coisas. Passa no coração de um líder a ter que motivar um povo que não quer nada. O que deve passar na cabeça de um líder a conclamar uma palavra a um povo que não quer dar ouvido à palavra? O que deve passar na cabeça da liderança do povo em despertar o povo para se voltar para o Senhor, para reconstruir o tempo, se o povo não estava nem aí? É aí que entra Zacarias, avivado, despertado, para dizer para aqueles homens, Zorobabel, assim diz o Senhor, não é pela força, não é pela violência. O que ia passar na cabeça daquele homem? O que eu faço, Senhor? Será que eu pego uns pelo cabelo, como fez Neemias? Será que eu pego uns, dou umas bufetadas? Será que eu pego um, dou um chute para que ele se desperte? Não, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito. Você sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós estamos pelejando com alguém da nossa família, dizendo desperta. Às vezes nós estamos pelejando com algum conhecido, dizendo desperta, e a pessoa não está nem aí. Tem coisas que não vai ser pela força da voz, não vai ser pela força do grito, mas vai ser pela força do Espírito Santo. E como é que se dá, irmão? Primeiro desperta você. Às vezes nós estamos tão religiosos que nós queremos levar as pessoas para a nossa religião, mas não a Cristo. Às vezes estamos tão religiosos que queremos levar as pessoas para a igreja, mas não para Cristo. Nós queremos que as pessoas mudem a rotina delas. Ah, você está bebendo, para de beber. Ah, você está fumando, para de fumar. Você tem que ir para a igreja. E às vezes a pessoa vem para a igreja, não para de beber, não para de adulterar, não para de fornicar, não para de nada, mas está na igreja. Não mudou, não foi transformado, não foi regenerado. E aí, meu irmão? Até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Tem coisas que é somente por meio da oração. Tem coisa que é somente por meio de uma vida consagrada a Deus e pedir, Espírito Santo, faz a tua obra. Aonde eu não posso falar, fala, Espírito Santo. Aonde eu não posso se mover, faz, Espírito Santo. Tu é aquele que faz a obra, não somos nós. Não tem como você converter seu filho, não tem como você converter o seu marido, não tem como você converter o seu pai, a sua mãe, a não ser que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus, quem está entendendo? Amém. Aprenda uma coisa aqui, irmãos. A palavra, quando é dita por meio de Zacarias, a Zorobabel dizendo, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E ele diz, quem é tu, ó montanha, ó montes, diante do meu servo Zorobabel? Quando Zorobabel entende que as coisas só acontecem quando o Espírito Santo age na vida das pessoas, ele está dizendo, está vendo esse problema que para você parece uma montanha? Está vendo essa dificuldade lá na sua casa?
o vício, as brigas, as contendas, problema no casamento, essas montanhas que vocês estão vendo que está te impedindo, isso não é nada quando o Espírito Santo age. Quando o Espírito Santo move, quando o Espírito Santo vem sobre alguém e começa a mover a mente, o coração daquela pessoa, não é nada. O que é tua montanha, o que é tua monte diante de meus servos Zorobabel, vocês serão aplainados como campina. E às vezes nós estamos tentando gerar uma mudança na vida de alguém, ou da família, ou da igreja, por meio da força, por meio da força da voz, por meio da violência, por meio de ações. Não, queridos. Preste muita atenção nisso. Só há uma ação do Espírito Santo gerar um avivamento pessoal por meio do arrependimento. Deus falou por meio de Jeremias, dizendo assim: se o meu povo. Quem é esse povo? Na época Israel. E esse povo agora, eu e você. Diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se humilhar e se converter. Avivamento é isso. Povo, a palavra dizendo assim: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel e os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Aqui o contexto literal é uma construção. É um templo. Madeira, pedra, reboco. Né? Tudo que a gente conhece como alvenaria, construção. É claro que não era utilizado os mesmos meios que nós utilizamos hoje. Mas preste atenção. É uma construção física, material. A promessa, as mãos de Zorobabel começou, elas vão terminar. Porém, o povo não queria colocar a mão. O povo não queria, por quê? O povo estava desprezando, irmãos. Quem já viu alguém construir uma construção aqui? Como é que começa? Às vezes vem lá um engenheiro, ou vem o pedreiro, né? O construtor, e ele começa a fazer medições. Ele mede aqui, mede ali. Quem está vendo? É uma pessoa apenas medindo. Ou quando se inicia alguém cavando, o que vai sair daí? A gente não sabe. Quem olha para uma construção que está iniciando e fica elogiando? Quem parou na frente de um terreno, viu o buraco da base e ficou: olha, que casa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Que buraco lindo. Né? Pedreiro, é claro, né? Ele vai ver as ferragens, ele vai querer criticar o outro pedreiro que está fazendo, mas ele presta mais atenção. Mas, no modo geral, quem que fica elogiando um alicerce de uma casa, irmãos? Quem que fica elogiando o pedreiro que está lá fazendo medição ainda? Ninguém está nem aí para isso. Mas depois de construído, depois de rebocado, pintado, depois de detalhes finais, depois de acabamento, as pessoas passam, olham, olha como ficou bonito. Então, irmãos, quantas coisas não são, ninguém valoriza nada. Ninguém valoriza um novo convertido. Ninguém valoriza um cristão, um crente simples, ninguém valoriza. Aquele irmão andando a pé, aquele irmão, sabe, tão simples de tudo, ninguém valoriza. Mas você não sabe a construção que Deus está gerando ali, irmãos. Você não sabe a grande obra que Deus está trabalhando ali, naquilo que ninguém dá nada, naquilo que as pessoas desprezam. Deus está gerando uma grande obra. Toda grande obra começa com uma pequena obra. Então, minha esposa, às vezes, passa lá na rua, vê uma casa pronta, nunca prestou atenção, mas depois de pronta, a casa toda vidrada, um negócio lindo, maravilhoso, portão. Aí a gente para ficar admirando. O topógrafo está ali no terreno, fazendo as medições. Ninguém está nem aí, irmão. Ninguém para ficar vendo. Mas no dia que está construindo, aí aparecem vários engenheiros de construção pronta. Já viu o engenheiro de construção pronta? Não colocou um tijolo para construir. Mas no dia que está pronto, vai dizer assim: se fosse eu teria feito diferente. Eu teria feito desse jeito. Eu teria feito daquele jeito. Não, meu irmão. Na obra de Deus, é Deus quem gera por meio do seu Espírito.
Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Ninguém valoriza o que quando é pequeno. Olha para o lado aí, irmãos. Olha para o lado, pode olhar. Eu tinha falado que os irmãos é feio, mas não é feio não, vocês são bonitos. Você está vendo essa obra que Deus está fazendo aí? Você pode torcer o nariz, olha para o irmão assim, o que vai dar aí? Você olha assim, daí não sai nada. O que pode vir lá de Nazaré? Não foi essa fala de Natanael? De Nazaré? E já apareceu coisa boa de Nazaré? Veja. O Espírito Santo está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer na vida dessa pessoa que está aí do teu lado. Você vai ver, você não está vendo obra nenhuma hoje, mas daqui a um tempo você vai parar e você vai admirar o que eu comecei e terminei. O que eu iniciei e acabei. Deus nunca vai deixar uma obra inacabada, irmãos. Você é dele, você é uma obra que Deus está trabalhando. E às vezes as pessoas vão dizer isso ou aquilo, mas é o Espírito se movendo, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo trabalhando, meu irmão. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Esta pequena obra se tornará uma grande obra. Quem pode dizer glória a Deus desta noite, meu irmão? Mas para isso, nós precisamos nos despertar, porque quem gera avivamento é o Espírito Santo. Deixa ele gerar esse avivamento dentro de você. Deixa ele queimar, irmãos. Deixa ele trabalhar, deixa ele abrir os teus olhos espirituais. Fala, Senhor, faz essa obra, Senhor, deixa eu ver, deixa eu contemplar. Deixa, ainda que ele mostre um pouco, mas você vai contemplar a obra que ele está realizando. Deixa Deus trabalhar, queridos, mas para isso precisamos tomar algumas iniciativas, das quais eu já citei aqui para terminar. É preciso despertarmos. É preciso entender que não é pela força nem pela violência. E é preciso entender que as obras que ele começa, ainda que pareça nada aos teus olhos, essa é a mesma palavra que Ageu profetiza para Zorobabel e para Josué no capítulo 2. E para o povo ele dizendo assim, o que é essa casa diante dos vossos olhos? Não é nada. Foi isso que ele diz, não é nada comparado a outra. Esse é o nosso maior problema, irmãos. Deus está realizando uma grande obra na nossa vida e nós estamos vendo, se comparando com outras obras. O que Deus está fazendo na sua vida é uma coisa, na vida do outro é outra, irmão. Às vezes ele está mais caminhado do que você. Mesmo que ele chegou ontem na igreja, mas ele está orando mais, ele está jejuando mais, ele está buscando mais, e você está aí esperando Deus fazer alguma coisa, sabe? Deus vai fazendo e você também empaca tudo. Deixa ele trabalhar, deixa ele agir. Então, deixa Deus trabalhar, irmãos, da forma que ele quer. Não fique se comparando. O que é essa casa? Não é nada em comparado à outra. Mas nessa casa, vocês vão ver a glória do Senhor. Porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. As mãos que começaram na pequena obra são as mãos que vão terminar quando ela estiver grandiosa. E é tudo pelo Espírito, amém? Se coloque de pé.